Bom dia, senhores. Eu sou Cláudia Bock e estamos hoje estreando um novo programa na TV ABCD, que é o Log Comex. A partir de hoje, então, durante todas as sextas-feiras, das 11 às 12, estaremos recebendo convidados do segmento empresarial, político, profissionais da área acadêmica, entre outros especialistas que estarão trazendo temas de relevância às áreas de comércio exterior e logística, áreas que têm alavancado o Brasil ao século XXI, nos tornando uma das grandes potências mundiais. Agradeço a audiência de todos e hoje estou recebendo aqui nos nossos estúdios o professor André Pellarin, meu colega de trabalho. Muito obrigada, André, pela sua presença. O André é proprietário da empresa Pellarins e Ronas e eu vou passar a palavra para que ele se apresente. Muito prazer recebê-lo aqui conosco. Agradeço muito você ter aceitado o nosso convite. Por gentileza, queira se apresentar. Bom, é um prazer estar aqui com você, Cláudia. É sempre bom estar junto aí. Eu, na verdade, de formação, eu sou engenheiro. Minha primeira formação foi engenharia. Depois eu fiz administração industrial. Depois eu fiz uma complementação pedagógica, um MBA em gestão e terminei o mestrado agora em finanças e controle de gestão. Atuo na área, tanto nas áreas de processo, produção e logística há uns 20 anos, apesar do corpinho de 28, né? Mas estou aí na área há esse tempo. André, fala um pouquinho da sua empresa, que é a Pellarins Ronas. Bom, a nossa empresa ela é voltada principalmente para a área de processos de gestão. Nós implantamos tanto softwares de ERP e melhorias de processo de forma geral, bem como a área de assessoria e treinamento. Então, nós trabalhamos com desenvolvimento de processos, desenvolvimento de equipes e fornecedores, desenvolvimento de ERPs, implantação e adequação, tanto do ERP como também as operações dentro da empresa. Aproveitando que você está falando de ERP, você poderia explicar um pouquinho para o nosso internauta o que é o ERP? Tá. O ERP são softwares voltados para a área de gestão da empresa, onde ela procura conciliar todas as necessidades, tanto de materiais, recursos, associando também toda a parte financeira, toda a parte de controle de gestão dentro dos processos tanto produtivos, quanto comerciais, quanto industriais. Em resumo, ela procura ver toda a previsão, todas as necessidades do cliente dos diversos produtos que a empresa produz, e a partir daí ela coloca dentro de uma estrutura que facilita a necessidade e dimensiona a necessidade tanto de equipamentos, materiais e recursos para o processo ou produtivo ou estratégico dela. Diante disso também, ela também associa, a partir daí, todas as entradas de material, todas as entradas de informação e, ao mesmo tempo, ela faz a gestão de todas as saídas, ou seja, é ela que programa, é ela que controla o que eu tenho a receber, por exemplo. Contas a pagar, contas a receber, fluxo de caixa, previsão de demanda, previsão de custeio de cada processo produtivo da empresa como um todo. Em resumo é isso. É um grande gestor que te facilita com dados para que você possa ganhar facilidade em gerir e, consequentemente, dar mais atenção ao teu processo e à tua empresa. Ou seja, ela procura ganhar tempo nas suas atividades. Ok. Desde já, internauta, participe aqui da nossa entrevista com o professor André, encaminhe as suas perguntas. A temática de hoje é desenvolvimento de fornecedores. Estamos num mundo extremamente competitivo, né, onde temos que priorizar não só a qualidade, né, porque a concorrência é muito igual ultimamente em termos de qualidade, mas a questão prazo e preço é extremamente importante, né? E aí nós vamos conversar um pouquinho a respeito dessa questão aí de desenvolvimento de fornecedores. A primeira coisa para te perguntar, André, é a seguinte: por que é importante ter um bom fornecedor neste mercado tão competitivo? Bom, já começa pelo que você comentou, né? O mercado competitivo.
Ou seja, a partir da diferenciação do mercado, é que nós conseguimos conquistar cada vez mais clientes. Existe uma relação que todo mundo fala aí no mercado, que é aquela, né? Antigamente a pessoa fazia preço de venda, era o quê? Era aquilo que eu comprava e aí multiplicava por 2, por exemplo, e colocava no mercado para vender. Hoje em dia não dá mais. Hoje em dia o preço de venda é dito pelo mercado. O processo produtivo, ele o teu custeio para produzir, você tem um determinado grandeza para isso. E o que sobra, a diferença entre os dois é o teu lucro. Portanto, quanto menor é o meu custo de produção, o menor é o meu custo de processo, maior sobra a minha lucratividade. Portanto, para perpetuar a empresa. Consequentemente, o que acontece? Dentro desse cenário todo, normalmente nas empresas, por exemplo, de produção, 40% do custo no geral, de 40%, é a matéria-prima. São os insumos e o material que é utilizado no processo produtivo. Consequentemente, se eu tenho um bom parceiro, um bom fornecedor, eu consigo, primeiro que diversificar isso. Eu consigo minimizar parte desses custos, porque eu tenho um trabalho de parceria. Um outro ponto, que é o grande diferencial hoje da logística no nosso cenário, é o serviço, ou seja, a entrega. Quanto mais rápido eu entrego, quanto mais eficaz eu entrego, melhor é o meu resultado. Um exemplo é que a gente pode ir numa empresa A, por exemplo, na internet, comprar um determinado produto, um livro, por exemplo, só que assim, é muito curioso. A gente vai e consulta na internet e pegamos lá 2 empresas que fornecem livros, por exemplo, na internet. Então, esse primeiro, ele me dá lá um preço, que normalmente é muito parecido com o do concorrente, só que um entrega em 2 dias e o outro me entrega em 3 dias. Em qual que a gente compra? No que entrega com menos prazo. Ou seja, esse, por exemplo, essa qualidade de serviço é uma das grandes diferenciais. Por mais que a gente não vá ler o livro daqui a 3 dias, mas eu quero cada vez mais receber o livro mais rápido. Então, todo esse suporte que o nosso parceiro pode dar é um dos grandes diferenciais hoje no mercado competitivo. Da mesma forma, quando eu adapto um novo produto, quando eu trabalho na área, por exemplo, de desenvolvimento, eu vou criar um novo artigo, eu vou criar um novo item. Se eu tenho um bom relacionamento com o meu fornecedor, toda essa tratativa, além de ser muito mais fácil, ela é muito mais rápida. Por exemplo, o meu fornecedor, ele conhece o meu processo, ele conhece o meu tipo de produto, ele conhece qual é a grandeza e qual é a qualidade do meu mercado e sabe qual é a exigência que ele tem. Então ele é capaz de também me oferecer produtos que me supram dentro dessa estrutura e não me entregando itens alternativos, por exemplo, que não são tão apropriados para o meu processo. Então, essa é uma outra grande diferença que a gente pode fazer com esse trabalho com o fornecedor. Além disso, tem um outro diferencial importante. Se eu tenho um bom parceiro, um bom fornecedor, e se ele está antenado no mercado, muitas vezes algumas novidades que ele desenvolve, eu posso ser o primeiro a trabalhar com elas. E com isso, eu consigo estar na frente do meu concorrente dentro desse desenvolvimento. Existem alguns casos, por exemplo, onde algumas empresas de renome no país que conseguiram fazer alguns acordos de fornecimento, onde por determinado período ninguém mais tinha acesso àquele tipo de insumo. E com isso ele ganhou uma competitividade no mercado muito maior. Ah, mas aí você vai me perguntar, mas eu não posso trazer de fora? Pode. Mas até alguém desenvolver um novo parceiro lá fora e trazer isso, por exemplo, eu já passei algum tempo. A não ser se eu tenho um bom relacionamento com o meu parceiro lá fora e ele já está fazendo isso para mim. E eu começo aqui a fazer esse trabalho. Aproveitando então esse gancho, quais seriam os serviços que atualmente esses fornecedores eles podem oferecer? Existe uma infinidade de serviços e depende muito da área de cada um. Vamos começar, por exemplo, falando do mais básico em logística. O primeiro deles é o próprio transporte. Quando eu estou sendo um parceiro seu e a minha empresa, por exemplo, não está especializada em movimentação, por exemplo, todo aquele trabalho que o meu parceiro pode fazer é na própria condição de entrega, condição de prazo para o meu cliente, ou seja, os serviços de suprimento para o meu cliente, por exemplo. Da mesma forma, eu posso ter um trabalho de transporte e movimentação interno na minha empresa, e ele pode prestar esse serviço.
Um outro exemplo é a parceria com alocação de equipamentos, onde eu posso usar periodicamente ou não dentro da minha empresa, ou mesmo da retirada ou busca de insumos e a própria logística reversa, como tem muita empresa que hoje faz. Ele contrata empresas especializadas para movimentação e ele se dedica, enfim, à tua atividade principal, que é a transformação de bens. Uma outra coisa é a qualidade dos produtos que ele me fornece. E com isso eu consigo uma maior confiabilidade dentro do meu processo e ao mesmo tempo redução, por exemplo, de estoques. Porque se eu tenho um bom parceiro que é confiável, eu consigo, por exemplo, um bom trabalho de gestão do meu suprimento de materiais, de forma que eu possa ter o mínimo possível e ser um potencial competitivo. Só para ter uma ideia, existiam alguns clientes que nós passamos, onde alguns tinham um estoque dentro de casa por volta de 8 meses a 1 ano, que é uma coisa bastante grande, bastante absurda. E aí quando você vai olhar, você pergunta para ele, você começa a entender, o cara fala assim, eu tenho um pequeno problema com o meu fornecedor. E aí você pergunta, e o que você fez para isso? E ele muitas vezes não sabe o que fazer. Então essa, por exemplo, é uma outra ideia. Um outro ponto interessante, aquilo que eu comecei na introdução, é sobre a qualidade do desenvolvimento. Existem aí processos de desenvolvimento, que são chamados clusters, que a gente conhece por aí, onde vários fornecedores integrados acabam participando de um mesmo item, de um mesmo projeto. E com isso, você consegue economias tanto de escala quanto de escopo dentro desse desenvolvimento. Ok. E qual seria a melhor relação entre cliente e fornecedor, né? Então, por exemplo, você acabou de citar aí, né? Tem um estoque de 18 meses na minha empresa, e isso está me gerando um gasto absurdo, perda de espaço, tributos que são incidentes. Isso acaba repercutindo diretamente no meu próprio preço final, né? O consumidor acaba pagando por isso, eu acabo pagando muito caro por isso, deixando inclusive de ser competitivo. No caso, então, qual é a melhor relação que eu devo ter com o meu fornecedor? A relação cliente-fornecedor. Legal, essa pergunta é bem interessante. Uma das coisas importantes que a gente tem no mercado, dentro desta relação toda, porque assim, muita gente imagina que quando eu vou ter um fornecedor, eu tenho que conseguir o máximo de redução de custo possível, eu tenho que aproveitar o máximo desse meu fornecedor, e o amanhã é o amanhã, né? Se ele tiver um péssimo negócio, o azar é dele, a sorte é minha, né? Que é uma relação que o pessoal chama de ganha-perde. Essa relação, na nossa opinião, não é a das melhores. Por quê? Porque amanhã, se eu faço isso com o meu fornecedor, pode ser que ele não exista mais. Se eu tiver outros fornecedores no mercado, eu vou para o segundo fornecedor e faço esse mesmo trabalho. Se eu tiver um terceiro fornecedor no mercado, eu faço esse trabalho. Só que daqui a pouco, primeiro que eu vou ter poucos fornecedores que me atendam. Primeiro ponto. Um segundo ponto é o seguinte, eu começo a ficar conhecido no mercado como um cara que adora, entre aspas, quebrar fornecedores. E a partir daí, ninguém mais quer trabalhar comigo. Então, a gente diz sempre o seguinte, o bom relacionamento é o ganha-ganha, onde os dois ganham. Porque para a gente entender um pouquinho, Cláudia, existe dentro do processo de negociação com fornecedores, existe um range, uma relação, existe um ponto intermediário onde podem acontecer negociações. Vamos colocar um exemplo prático disso no nosso dia a dia. Normalmente todo mundo acaba comprando um carro e acaba querendo depois trocar de carro. E aí eu vou na concessionária ou numa loja qualquer de carro e chego lá com o meu veículo, que normalmente eu olho no jornal, está avaliado lá em, por exemplo, 10 mil reais. A hora que eu chego na loja para fazer a venda do meu carro pela troca de outro, normalmente, se o comprador, o futuro comprador do meu carro na loja, chegar e falar, olha, eu te pago 5 mil reais, o que acontece? Eu viro as costas e vou embora. Falo, muito obrigado, o preço que você falou é um absurdo. E a partir daí, não existe mais a relação de negócio, de compra e venda. Mas se eu chegar num preço que dá negociação para as duas áreas, aí eu posso desenvolver isso. Ok? Essa é uma das formas que a gente pode fazer para trabalhar nesse assunto.
Uma outra forma, eu acho que vamos falar depois, não é? Exatamente. Vamos fazer um pequeno intervalo e, na sequência, voltamos com o professor André Pelarin e com as perguntas aqui que nós já temos dos internautas. Obrigado, não saia daí. Unido contra a dengue. O combate à dengue já começou. O combate à dengue, as chuvas não dão trégua e o mosquito se prolifera rápido. Dê uma geral na sua casa e mobilize seus parentes e vizinhos. Dengue mata, mas com medidas simples podemos evitar a doença. O combate não pode parar. Ministério da Saúde, Brasil, um país de todos. Nós brasileiros estamos vivendo um novo Brasil. Com confiança, com superação. Uma nova nação. Nós brasileiros estamos superando barreiras, construindo sonhos pra vida inteira. Nós brasileiros estamos vivendo um novo É possível avançar ainda mais, mas já estamos vivendo um novo Brasil, feito por você, respeitado pelo mundo. Brasil, um país de todos. O usuário de drogas não precisa da sua pena, nem da sua indiferença. Não precisa do seu medo, da sua raiva ou violência. Quem usa drogas precisa de acesso à saúde, precisa de apoio da família e dos amigos. E que você reconheça nele o que você é, um cidadão. O vírus da gripe pode estar em muitos lugares, só que você não vê. Previna-se. Ao tossir ou espirrar, cubra bem o nariz e a boca com um lenço. Lave as mãos frequentemente. Quanto mais prevenção, mais proteção. Ministério da Saúde. Brasil, um país de todos. Estamos de volta com o professor André Pelarin, hoje com a temática desenvolvimento de fornecedores. Agradeço aos internautas todas as perguntas que estão nos sendo encaminhadas. Temos mais 2 perguntas em pauta para o professor André e depois entraremos com todas as suas perguntas. Continuem mandando as suas dúvidas, os seus questionamentos, que ainda temos 2 blocos para estar aqui com o professor André e responder a todas as suas dúvidas. Professor André, dando sequência então à nossa temática, como é que funcionam as relações contratuais, né, entre os fornecedores, que nós sabemos que existe peculiaridades em relação a esse segmento, né, e que tudo deve ser tratado de uma maneira muito clara, porque existe uma cadeia dependente disso, né, muito grande, desde a origem até o consumidor final. São várias etapas que têm que ser atendidas, todas com os seus prazos pré-determinados, todos com os seus objetivos a serem cumpridos. Então, como é que fica? Como é que funcionam essas relações contratuais? Vamos lá, Cláudia. Contratos é realmente um problema bastante difícil e que todo mundo que discutir contratos vai dizer assim, não existe o melhor contrato. Aliás, existe o menos ruim, que eu te diria. Por que eu te digo isso, no meu ponto de vista? Normalmente, nos contratos, eles tendem a ter algum ponto falho. Por mais que você coloque cláusulas, restrições ou condições para ambos os lados,
Porque uma coisa importante de mostrar é o seguinte: o contrato ele não é só para um lado, não é só para o teu fornecedor. O teu contrato ele também é para você, que está contratando o fornecedor. E da mesma forma ao contrário, né? Ou seja, tanto do teu cliente para eu, fornecedor. Ou seja, existe essa relação muito grande para os dois lados por causa disso. E o objetivo principal do contrato, primeiro, que acho que é importante esclarecer, é o seguinte: a base do contrato é colocar algumas condições, alguns posicionamentos, para que ambos tenham pontos comuns que sejam previamente respeitados. Para quê? Para que nenhum dos dois diga, isso não era comigo, ou isso era comigo e você não fez. Então, para isso, o que eu te diria? A primeira coisa para um bom contrato é que os dois, parceiro e fornecedor, cliente e fornecedor, ou parceiros, vamos chamar assim de agora para frente, que os dois tenham uma boa relação e que sejam claros os objetivos de cada um. Porque a pior coisa que tem é eu achar que estou contratando alguma coisa, mas essa coisa não acontecer da forma como eu imaginava. Então, a primeira coisa é entender, para ambos os lados, o que cada um espera que aconteça no seu negócio. Primeiro ponto. A partir daí, você coloca cláusulas que representem parte disso e que sejam boas para ambos os lados, aquele trabalho do ganha-ganha, novamente, como eu falei. E para complementar isso, o que é mais importante é que tenha uma forma de medir que seja comum para os dois lados. Por exemplo, eu posso colocar no meu contrato dizendo assim, olha, a minha empresa lá que faz todo o meu processo de desembaraço, por exemplo, lá no porto, que ela faça esse processo de forma o mais eficiente possível, ou o mais rápida possível. Legal. O que é possível, o que é o mais rápido para você e o que é o mais rápido para mim? Então, desse tipo de contrato, fica muito difícil de você mensurar. Então, o importante é que tenha algumas condições do tipo que nosso processo, por exemplo, de desembaraço, seja feito tirando as condições, por exemplo, aduaneiras que requerem por parte governamental, por exemplo, mas que dentro disso, num prazo de até tantos dias, aconteça todo o processo de desembaraço em termos de documentação e trâmite legal, por exemplo. Entendeu? Então, dessa forma, se você coloca pontos detalhados, específicos, que você mencione, que você mensure como possa ser, fica muito mais fácil. Um outro ponto importante é como medir isso. Porque eu posso dizer, olha, eu estou medindo, a gente muito brinca, às vezes, quando a gente fala assim, existe a possibilidade de eu fazer um pedido, e eu estou pronto para atender você, no momento em que você me coloca o pedido, eu em 24 horas te entrego. Perfeito? Perfeito. Só que eu coloquei o meu pedido às 23 horas e 59 minutos. Não tinha ninguém na empresa para receber o pedido. E como é que eu vou entregar no dia seguinte? Peraí, mas olha, eu te mandei o e-mail. Poxa, você não viu o seu e-mail? Não, mas eu não vi meu e-mail. Meu e-mail foi às 23 horas e 59 minutos. Então a questão, por exemplo, é, olha, se você colocar uma condição de pedido dentro do meu horário comercial ou até X horas, nós te entregamos isso, por exemplo, em 24 horas. Um exemplo prático disso é o Sedex 10, que o Correio faz. Sim. Ele não fala, se você me colocar o determinado produto até as 10 horas, eu te entrego no dia seguinte, até o dia seguinte, não é? Pronto, a regra está clara, é até as 10 horas. Diferente dos outros quando você coloca, se você me entregar o produto hoje, eu te entrego amanhã. Mas hoje pode ser 23 horas e 59 minutos. Exato. Ok? Aproveitando que você falou exatamente sobre medir, né? Como medir a eficiência desses fornecedores, né? De uma maneira mais pontual. Legal. Existem algumas condições. A primeira coisa importante para medir a eficiência de um fornecedor é definir aquilo que eu te falei. Aqueles pontos que são importantes para serem medidos. Por exemplo, vamos colocar no caso de movimentação. Olha, eu vou medir o número de cargas que você me entregou com atraso. Então eu vou lá e tenho lá, por exemplo, 2 ou 3 cargas ou 2 ou 3 entregas com 1 dia, com 2 dias, com 3 dias de atraso. E a partir daí nós definimos antes, previamente, o seguinte. Olha, o meu histórico de entregas é na região X, tantos dias, na região Y, tantos dias. E a partir daí nós colocamos limites e forma como medir. Tá? Um outro exemplo é pedidos, por exemplo, completos.
Eu posso dizer, olha, nós temos aqui os nossos pedidos e você tem um prazo para me entregar esse pedido. Só que, além de eu medir o prazo ou a data que você me entregou, ou o número de dias de atraso daquela data combinada, eu também vou medir o quanto em atendimento de pedido você me trouxe. Por exemplo, eu pedi 50 peças e ele me trouxe 40. Por que ele me trouxe os 10? Aí ele me respeitou o prazo, mas em compensação, ele acabou deixando parte de ser entregue. Em resumo, então, um ponto importante é que normalmente não é um indicador só, são vários. E que eles se complementem, porque senão ele fica muito vago. Tá ok? Então é importante por isso, é que você consiga mensurar e que coloque objetivos que sejam primeiramente tangíveis. Muitas vezes, para começar um objetivo tangível, eu tenho que primeiro ter uma ideia de, por exemplo, histórico. Olha, na tua história você sempre me atendeu com X data. Tá ok. Então, a partir daí nós vamos começar com isso e podemos colocar num pequeno desafio? Ah, podemos. Menos um dia? Ok, menos um dia. Mas sejam tangíveis e sejam atingíveis. Não adianta eu falar, olha, a partir de hoje você sempre me entregou em 10 dias e a partir de amanhã eu quero em 0 de atraso. Não vai ter como. Né? E um outro fato interessante disso tudo é o seguinte, um exemplo disso, a gente vê muitas vezes algumas montadoras grandes, onde o fornecedor entrega inclusive de helicóptero. Né? Ele pega uma carga expressa, entrega de helicóptero para manter o contrato com o fornecedor. Porque é claro, né, só voltando, no contrato nós temos obrigações, temos deveres, mas também temos direitos. Então, dos dois lados, isso é uma mão de duas vias, que podem acontecer. Né? Então, muitas vezes. E outro fato interessante, existem algumas companhias, por exemplo, que têm um trabalho de fornecimento com algum parceiro deles, e que muitas vezes você fala assim, poxa, mas eu não estou ganhando muito dinheiro com ele. A minha lucratividade com aquele determinado parceiro, ele não é a melhor. Mas ele para você é uma vitrine. Ele para você é uma referência. Então muitas vezes eu posso estar com aquele parceiro, claro que não necessariamente tomando prejuízo, mas eu posso estar com ele porque você é importante para mim, de forma que eu alavanque novos negócios. Então eu posso fazer um contrato muitas vezes que não seja o melhor para que eu ganhe dinheiro aqui, mas que ao mesmo tempo eu mostre a minha qualidade de trabalho e tenha uma palavra importante, que é confiança. Com certeza, né? Sem confiança não se estabelece absolutamente nada, né, André? Difícil. Olha, todo esse seu discurso aqui nos mandou uma avalanche de perguntas. Olha que maravilha, né? Eu vou colocar algumas aqui e desde já digo que aquelas que não forem atendidas, o professor André no final vai deixar o seu e-mail, né? Para que, à medida do possível, ela seja atendida. Então, vamos começar aqui com alguns questionamentos dos nossos internautas. Então, a primeira é a seguinte. O que está em alta no mercado em relação ao fornecimento? Eu acredito que, inclusive, seja em relação a diferenciais de fornecedores, né? O que seria? Tá. É a Jéssica Oliveira que está fazendo essa pergunta. Muito obrigada, Jéssica. Tá. Olá, Jéssica. Bom, o importante é o seguinte, o diferencial no fornecimento principalmente, eu te diria o seguinte, qualidade, teoricamente, todo mundo tem que ter hoje em dia, tá ok? Então, muita gente fala, eu tenho que ter qualidade. Eu acho que qualidade hoje em dia é um diferencial que não mais mostra muita coisa, porque todo mundo tem que ter para estar competitivo. O principal diferencial, normalmente, é a transparência e a garantia de fornecimento. Por que eu te diria garantia de fornecimento nessa parceria? Porque a partir do momento que eu confio no meu parceiro, eu começo, por exemplo, dentro da minha empresa, a reduzir, por exemplo, parte dos meus estoques. Ou eu consigo ter uma garantia de entrega para o meu cliente muito mais rápida. Então, eu acho que o principal deles é esse. Ok, eu tenho mais aqui 3 perguntas, que eu vou colocá-las todas na mesma, né, para otimizar, porque é o seguinte, a Penha de São Caetano do Sul pergunta o seguinte, como eu faço para ter um diferencial entre os concorrentes? E aí temos mais 2 que elas se interligam aqui, que seria do Fernando Souza de Santo André. Quais os critérios que os fornecedores devem ter para manter seus clientes? E a Camila de São Bernardo do Campo, qual a primeira etapa para se tornar um grande fornecedor? Acho que essas 3 aí
dão uma boa resposta. Tá, vamos misturar um pouquinho tudo. Se eu esqueci de alguma coisa, você fala, por favor, você me cobra. A primeira coisa que eu digo é o seguinte, hoje em dia, no cenário atual, produto todo mundo tem, tá? É muito fácil de você encontrar produto por aí. É claro que você pode ter um produto específico ou não, e que se alguém não tem, daqui a pouco vai ter. Porque se vê que você está fazendo e está ganhando dinheiro, alguém vai fazer de novo. É aquele exemplo, né? A minha vizinha começou a produzir coxinha. Poxa, eu vi que na um baita do movimento do lado da casa, na minha casa. Pô, já que está todo mundo comprando coxinha, por que eu não vou fazer também? Já que todo mundo está comprando, então eu também vou fazer. Então daqui a pouco tem mais alguém fazendo. Então o que eu te diria é o seguinte, a principal importância, acho que o ponto mais importante dentro do trabalho de parceria cliente-fornecedor são os serviços. O que eu quero dizer então com os serviços? Produto, eu já falei um pouquinho antes, qualidade, teoricamente, todo mundo tem que ter. E qualidade, para mim, pode ser diferente para ela. É aquilo que atende ao meu cliente. É aquilo que o meu cliente acha importante. Tá ok? Aquilo que ele valoriza. Primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte, então, dentro de serviços, o atendimento é um dos diferenciais. Imagina que você liga para uma empresa e lá no telefone você passa 10 minutos aguardando, ouvindo aquela musiquinha maravilhosa. Tem coisa pior? Ou, quando você começa a passar de um ramal para outro e ninguém te dá a solução ou te dá a tratativa de com quem é que você tem que falar a respeito daquele produto que você quer comprar, por exemplo. Então, essa é uma das grandes coisas. O diferencial no atendimento é um deles. O outro ponto é a qualidade da tua entrega. E o mais importante de todos eles que eu te diria é a informação. Por que eu te diria informação? Imagina que você está com o teu cliente que fez a compra com você, que confiou o processo dele para você e simplesmente você não entregou na data prevista. Ah, mas eu vou avisar o cara, eu vou ligar para ele e dizer, olha, sinto muito, eu não vou te entregar hoje? Não, você me ligue ontem, não me ligue hoje. Não me adianta me ligar no dia, me liga antes. Olha, nós estamos com um problema, assim, 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 o que eu posso fazer para resolver isso é assim ou assado. Ou seja, se eu tentar antever as eventuais problemas para o meu cliente, com certeza eu vou ter um diferencial no mercado. O principal motivo, normalmente, das empresas perderem clientes é pela falta de informação. Se você tiver um fornecedor que te entregue produtos, mas ele não te respeita, ele não te entrega nos prazos que você precisa e nem te dá satisfação, se você tiver a chance de fazer com o outro, você vai fazer com o outro. No caso de quem está montando a empresa e quer ser um diferencial competitivo aí, e cativar o seu cliente, eu te diria que uma das formas importantes para isso é a seguinte: todo mundo na companhia tem que entender o porquê que você existe. Ou seja, se eu passar lá hoje, ir lá no assessorista do elevador e perguntar, olha, queria fazer isso, ele fala, não, o problema é comigo mesmo, o senhor pode deixar que eu vou tentar resolver. E me leva até a pessoa com quem eu tenho que fazer. Eu sinto aqui que a empresa tem uma sinergia, que a empresa trabalha de forma engrenada. Então esse é um dos grandes diferenciais dentro do serviço. A informação e a qualidade dos processos que a tua empresa tem para gerir essa informação. A responsabilidade de cada um por eles. Sem dúvida, o cliente está em primeiro lugar? Sem dúvida. É ele que, na verdade, faz com que a empresa viva. Né? Então, por isso que é importante. Ok, professor. Esqueci alguma? Não, acho que não, né? Mas ainda temos mais. Pode ficar sossegado que temos mais ainda. Fazendo uma parte aqui, gostaria de agradecer os e-mails que nós estamos recebendo e fazer constar. Vou ler alguns aqui que estão parabenizando aqui o nosso programa. Fabiana Satter diz o seguinte, só para registrar, que estamos apreciando muito a entrevista, de modo geral, mas temos muito orgulho de poder ver uma pessoa tão espetacular, oh meu Deus do céu, que isso, como a professora Cláudia Bock, nos acrescentando ainda mais, com mais um canal de comunicação e aprendizado. Parabéns, eu que agradeço, né, essas palavras carinhosas. Para mim é um orgulho poder estar aqui dividindo, hoje, principalmente ao lado do professor André, um pouco mais do conhecimento a essa área. Muito obrigada pela audiência de vocês. A Elaine Garcia, parabéns pela estreia.
acompanho a TV ABCD desde janeiro e sempre surgindo com coisas legais e interessantes. Muito obrigada, Elaine, pela audiência também. Ficamos aqui muito felizes com a audiência de vocês. Temos aqui também mais uma manifestação da Roberta de São Bernardo do Campo. Professora, parabéns pela estreia do programa e sucesso. Obrigada. O Eduardo José de São Bernardo do Campo, mesma coisa, professora, parabéns pelo programa. Muito obrigada também a você. E sem dúvida, vocês que são sempre o meu objetivo, vocês sabem bem disso, né? Mais um parabéns que é do Renato Rodrigues, parabéns pelo programa, muito interessante. A Ana Paula de Rio Claro também nos parabeniza, parabéns pelo programa. E eu estou aqui tirando várias dúvidas. Um abraço, outro abraço para você também, Ana Paula. E vamos voltar aqui, então, às nossas questões com o professor André Pellarin, logo após os nossos intervalos. Não saiam daí, fique conosco, Logcomex na TV ABCD. Unido contra a dengue. O combate à dengue já começou. No combate à dengue, as chuvas não dão trégua e o mosquito se prolifera rápido. Dê uma geral na sua casa e mobilize seus parentes e vizinhos. Dengue mata, mas com medidas simples podemos evitar a doença. O combate não pode parar. Ministério da Saúde, Brasil, um país de todos. Nós brasileiros Estamos vivendo um novo Brasil. com confiança, com superação. Uma nova nação. Nós brasileiros estamos superando barreiras, construindo sonhos pra vida inteira. Nós brasileiros estamos vivendo um novo É possível avançar ainda mais, mas já estamos vivendo um novo Brasil, feito por você, respeitado pelo mundo. Brasil, um país de todos. O usuário de drogas não precisa da sua pena, nem da sua indiferença. Não precisa do seu medo, da sua raiva ou violência. Quem usa drogas precisa de acesso à saúde, precisa de apoio da família e dos amigos. E que você reconheça nele o que você é, um cidadão. O vírus da gripe pode estar em muitos lugares, só que você não vê. Previna-se. Ao tossir ou espirrar, cubra bem o nariz e a boca com um lenço. Lave as mãos frequentemente. Quanto mais prevenção, mais proteção. Ministério da Saúde. Brasil, um país de todos. Voltamos com o nosso programa Logcomex, hoje contando com a participação do professor André Pellarin, com a temática desenvolvimento de fornecedores. Professor, meu querido colega, temos mais uma questão, entre tantas as outras, eu estou selecionando porque temos, graças a Deus, uma centena de questões aqui. A Kátia de Santana, ela pergunta o seguinte: estou começando o meu próprio negócio. O que você me aconselha na captação de clientes? Ok. Bom, vamos lá. Eu acho que uma das coisas importantes primeiro é que eu espero que você já tenha definido bem claro quais são os seus negócios, ok?
Definindo realmente qual é o objetivo da sua empresa e o porquê que você existe, porquê que você está aqui, tá bom? A partir daí, o que eu te diria? Existe uma série de formas de você colocar o teu produto no mercado, que eu acho que é isso mais ou menos que ela está perguntando. Concorda? Exatamente. Ela, na verdade, que é a fornecedora, exatamente, quer captar clientes, exato, certo? Então a primeira coisa é assim, existe uma série de formas de colocar o seu produto no mercado. Uma delas, sem dúvida, é mala direta, tá? Uma outra delas, que hoje em dia está em tecnologia, é a própria internet. Então, tá? Repetindo, André, quais seriam as formas? Mala direta, eu acho que é uma delas. Própria internet é outra. Feira é uma outra ponto importante que pode te ajudar dentro desse mercado, tá? Participar de eventos, participar de feiras. E um outro no final, que vai agregar muito ao teu processo, sem dúvida, é a própria indicação. A partir de um cliente que você tenha, ele começa a divulgar o seu produto, tá? Aí vai depender um pouquinho do quê? De qual é o teu ramo de atividade, tá? Porque em função do ramo de atividade é que as coisas passam a gerir de forma diferente. Vamos supor, se você é uma fornecedora, por exemplo, de peças mecânicas, nós estamos tendo, por exemplo, a feira de mecânica. Então é um evento legal que você pode passar, por exemplo, e começar a conhecer parceiros, divulgar o seu produto lá dentro, por exemplo. Tá? Uma outra forma que acontece é a própria propaganda. Tá? Eu posso aí, por exemplo, colocar anúncio, eu posso colocar divulgação. Se você for ver em diversos jornais, por exemplo, existem cadernos de encarte que você tem reportagens, ofertas de tipo de trabalho. Um outro que alguns têm são aqueles guias locais, páginas amarelas. Então depende muito do tipo do teu negócio. Eu te diria o seguinte, como sugestão, que eu não conheço o teu ramo de atividade. Um deles que ajuda muito é a propaganda do famoso boca a boca, o popular boca a boca. Se eu fiz um bom trabalho, tive um bom trabalho seu, por exemplo, e alguém estiver precisando, eu começo a divulgar esse teu trabalho. E aí ele aparece. Quando é uma empresa grande, sem dúvida. Se você fosse focar em alguma empresa, existem duas formas de estratégia diferentes. Uma delas eu posso começar no mercado pelas empresas pequenas que trabalham com o meu tipo de porte. E aí eu forneço, por exemplo, na minha região, no meu bairro, na minha circunvizinhança. Existe uma outra forma que é assim, eu posso tentar captar, por exemplo, um grande cliente. E a partir desse grande cliente, ele me torna um cartão de visitas, uma vitrine, para que eu possa, a partir daí, divulgar referências para o mercado. Tá? Normalmente, o mais fácil é a regionalização. Começa onde você está, na região que você está. Com isso fica muito mais atrativo e muito mais barato, que é importante. E agora, no movimento inverso, eu queria saber como captar clientes, né? Aqui a Ana Mara de Ourinhos, ela pergunta o seguinte: o que devo fazer para me tornar um fornecedor? E o Jaime Silva, de Santana do Parnaíba, pergunta: como se cadastra um fornecedor com mais de um ramo de negócios? Tem mais um aqui. Posso fazer pedidos usando o super fornecedor? É o Eduardo Campos que faz essa pergunta aqui. São 3 perguntas, você quer começar com qual? Vamos ver assim, ó. O que devo fazer para me tornar um fornecedor? Você quer essa? Bom, a primeira coisa é você se qualificar para isso, né? Para eu me tornar um fornecedor, primeiro eu tenho que ter um produto ou um serviço, né? Eu tenho que normalmente, e aí sim, eu tenho que ter uma empresa, a princípio reconhecida, uma empresa legalizada, porque hoje em dia a maioria das empresas que fazem um bom trabalho, que contratam alguém, precisam de um contrato, ou um documento, ou uma nota fiscal. Então, a primeira coisa é eu legalizar minha empresa. O segundo ponto para isso, o que é? Eu entender o que é que o meu cliente precisa. A partir de eu entender o que o meu cliente precisa, eu consigo aí sim colocar o meu produto e oferecer o meu produto para esse cliente. Então eu tenho que ter um casamento entre os dois. Eu tenho que ter o produto que ele precisa. Então eu tenho que saber qual é a necessidade do meu cliente. Senão fica muito difícil de eu colocar. Não sei se eu respondi. Acredito que sim. Eu tenho 3 aqui que estão abordando a questão de e-commerce. Uhum. Né? Então vamos lá. A Santana Silva, que é de São Caetano do Sul: que vantagens minha empresa terá ingressando no mercado eletrônico? Esta é a primeira. Essa é legal. A Janaína Souto de Campinas diz o seguinte: que tipo de fornecedores vão encontrar
no mercado eletrônico. Boa também, né? E o Manuel Alves de São Bernardo do Campo diz o seguinte: minha empresa é fornecedora de um cliente comprador no mercado eletrônico. Como devo proceder para responder cotações de outras empresas? Bom, vamos lá. A primeira coisa é o seguinte: o mercado eletrônico hoje em dia não é mais moda. O mercado eletrônico hoje em dia está aí para todo mundo e todo mundo consulta na internet. Por mais que você tenha qualquer produto que você vá comprar, eu tenho certeza que você vai no mínimo entrar lá nos sites de busca e vai colocar o produto que você quer para ver se tem alguém mais para você no mínimo ter uma ideia. Então, se alguém acha que o mercado eletrônico vai virar uma coqueluche, está certo, vai mesmo. Se já não virou, né? Cada vez mais as empresas têm procurado sim, no mínimo fornecedores ou que não estejam vendendo diretamente lá, mas pelo menos que tenham os seus sites lá para ele encontrar o produto que ele queira e aí fazer contato. Agora, a vantagem do mercado eletrônico, o que é? É que ela está 24 horas no ar, qualquer dia da semana, à disposição aonde você estiver. Ela não mede, a princípio, distâncias, com exceção da entrega, dependendo do teu produto, que aí você paga diferente ou não, né? Mas ela, quer dizer, ela te mostra o mundo inteiro dentro na tua mesa. Então, essa é uma grande vantagem e, sem dúvida, que o mercado eletrônico é, sim, um grande negócio. Claro que existem muitos produtos ainda no nosso país que a gente precisa tocar, a gente precisa ver, a gente precisa experimentar. E para esses casos, você vai falar assim, mas eu não consigo. Não, você consegue. A diferença, o que é? É que ela vai te servir lá dentro como um primeiro contato, como a tua vitrine, para você entrar em contato com esse fornecedor e trabalhar com isso. O outro ponto foi como entrar no comércio eletrônico, tá certo? Existem várias maneiras de se entrar no comércio eletrônico. A primeira delas, sem dúvida, que é um bom provedor e que você tenha um site aí que realmente apresente os seus produtos. E aí, uma coisa importante que a gente vê muito, né? A gente acaba, inclusive, tem uma disciplina que a gente acaba explorando isso lá. Existem sites que são muito confusos na hora da busca. Então, você tem que colocar uma coisa prática para que você possa efetivamente encontrar aquilo que você procura. Tá? Um outro ponto interessante é o seguinte, que os sites hoje têm, que é uma vantagem competitiva. Sabe aquela lojinha de R$1,99 que a gente vai? Existe aquela lojinha que eu chego lá, por exemplo, para comprar um determinado produto e o cara fala assim, puxa, eu não tenho, mas pode passar aqui a semana que vem que vai ter. E ele vai lá e anota. A vantagem do comércio eletrônico é a seguinte, é que você pode registrar todas as consultas que alguém fez e dependendo do volume de procura, você pode colocar o produto lá. Claro que pode não ser uma especialidade da sua empresa, mas você pode desenvolver. E aí, novamente, vem o contrário, né? Eu que era um fornecedor para aquela pessoa, agora vou achar um parceiro para que seja um fornecedor que consiga desenvolver ou a matéria-prima ou o material básico para que eu possa fazer isso. Tá certo? Ok. Tem mais uma aí ou não? Esqueci. Não? Ok. Vamos aqui para mais 3 perguntas aqui que podem também ser respondidas em bloco, né? E até resumindo um pouco de tudo que foi discutido nos 2 blocos anteriores, que é a Rosana de Limeira, que pergunta o que seria o desenvolvimento de fornecedor. Okay. O Antônio Augusto de Itu, como transformar seus fornecedores em parceiros. Okay. Né? E a Kelly Oliveira de Diadema, por que avaliar os fornecedores? Eu acho que são 3 questões que você consegue resumir, né, de uma tacada só. Legal. Bom, primeira coisa, o desenvolvimento de fornecedor. Né? Por que ele é importante? Porque o que é o desenvolvimento de fornecedor? Na verdade, é encontrar formas de eu criar uma relação com os meus parceiros que me atendem com insumos, me atendem com materiais da forma que eu preciso, na condição que eu preciso, na qualidade que eu preciso, no preço que eu preciso, ou que é o mais viável para a minha estrutura de empresa, atendendo assim as minhas necessidades, de forma que eu possa suprir o meu mercado. Por outro lado, o que é o fornecedor para com o cliente? É a mesma coisa, muito semelhante com isso. Ou seja, é eu criar condições para que eu consiga entender o meu cliente, encontrar dentro da minha empresa produtos que sejam eficazes e que atendam às necessidades deste.
Ok? Ou seja, é uma relação de, entre aspas, simbiose. O que é a simbiose? Lembra lá do peixe-palhaço, eu tive aquário então, né? O peixe-palhaço com a anêmona. Na verdade, os dois têm troca de ganha-ganha. Por quê? Porque o peixe-palhaço recebe proteção e, ao mesmo tempo, parte do alimento ele traz para a anêmona. Então, quer dizer, eu te forneço proteção e você me fornece comida. Da mesma forma, é essa relação fornecedor. Quando eu a desenvolvo, eu crio, na verdade, um trabalho, entre aspas, de cumplicidade. Cumplicidade no bom sentido. Onde os dois crescem. O objetivo principal é esse. E eu acabo entendendo as necessidades de ambos e os dois encontram meios comuns para que os ambos cresçam. Essa é a primeira pergunta. A outra pergunta foi... Uma eu lembro que é o... como mensurar, né? Por que mensurar? E tinha uma de... Acho que de Limeira, que eu não lembro. Enquanto isso eu vou falando aqui a outra parte, então. Por que então medir fornecedores? Porque eu tenho que ter uma relação entre os dois de forma que eu consiga apresentar dados e fatos reais e argumentos reais para mostrar para esse meu parceiro se está no caminho certo ou se não está no caminho certo. Vou exemplificar de uma outra forma. Nós resolvemos sair daqui para fazer uma viagem. Nós vamos para um determinado local que eu nunca fui. Então a primeira coisa que eu faço, ou eu olho no mapa, vamos dizer que a gente ainda não tem GPS, hoje em dia, mas vamos lá, eu vou olhar no mapa e vou começar a fazer a viagem. À medida que eu vou andando, eu vou olhando placas de sinalização que me mostram que quilometragem que eu estou, que me mostram se eu estou mais próximo ou não daquela cidade que eu estou buscando, e se tem placa para aquela cidade. Isso me indica se eu estou indo no caminho certo. Portanto, desenvolver fornecedor e medi-lo é para mostrar se o que nós combinamos se está ocorrendo ou não. Existe uma frase do Sêneca que é mais ou menos assim, né? Para quem não sabe, para o barco que não sabe aonde quer ir, não existe vento a favor. Ou seja, se eu não tenho como medir, como é que eu vou saber que está bom? Ou como é que eu vou saber que está ruim? Achômetro não dá certo. Por quê? Porque eu posso ligar para o professor e falar, não está legal. Mas ele fala, não está legal por quê? Ah, porque você não está entregando direito. Então me fala, por que eu não estou te entregando direito? O que está acontecendo? E aí eu não tenho dados, eu não tenho argumentos. Agora se eu digo, olha, eu tive tantos clientes, e desses tantos clientes, 30% você me entregou com X prazo de atraso. Ah, bom. Os clientes são esse. E a partir desses dados, nós podemos, por exemplo, encontrar regiões que isso não acontece da melhor forma possível. Vamos entender uma coisa. Dentro agora do Comex. Cada vez mais, nós estamos trabalhando com o processo de importação e exportação. Os portos estão sendo cada vez mais exigidos. Muitos deles estão fazendo investimentos dentro desse processo. Como é que eu sei se isso está melhor ou está pior? Da seguinte forma, por exemplo. Eu vou lá e vou medir como é que foi o tempo de embarque e o tempo de desembarque. Qual foi o tempo que ele ficou parado dentro do porto ou não? Qual foi o meu acúmulo de fila de caminhões, por exemplo, para descarga ou para carga? Ou seja, se eu tenho números para isso, eu consigo medir. Agora, se eu falar tenho muito, tenho pouco, quanto que é muito, quanto que é pouco? Fica difícil. Ok? Ok. Registrando aqui, então, mais alguns e-mails, parabenizando o programa. Felipe Paiva, Diadema, parabéns pelo programa. Tenho uma empresa e está me ajudando muito, tirando as minhas dúvidas. Muito obrigada pela audiência. Renato Rodrigues, parabéns pelo programa, muito interessante. Obrigada também. Ana Dante, Santo André, parabéns, professora, pelo programa. Quero ver o programa pegar fogo. Opa! Não, fogo é perigoso. Vamos fazer o possível para atender aí as solicitações. Alexandre Ribeirão Pires, parabéns pelo programa. E vamos lá, voltando para o professor. Temos aqui mais uma pergunta, professor, que é a seguinte. Fugindo um pouquinho agora da questão temática propriamente dita, temos aqui a Karine de Rio Claro, que pergunta o seguinte. Estou em dúvida entre fazer logística e comércio exterior. O que vocês me aconselham? Vamos lá, Karina. Pergunta legal, que às vezes a gente tem alguns alunos que acabam perguntando isso, né? Deixa eu aproveitar, André, né? Porque assim, da mesma maneira que a Karine tem essa dúvida, né? Karine Rio Claro tem essa dúvida, vem o Frederico e pergunta assim, na logística, onde entra o comércio exterior? Eu acho que dá para a gente já pegar um gancho aí em relação a isso também,
E tem uma outra questão que diz o seguinte: você acha que o mercado está escasso de profissionais nessas áreas? Tá. Então vamos fazer assim, vamos alternar um pouquinho. Eu falo a primeira parte, você fala a segunda, tudo bem? Ok, porque nós temos 1 minuto para acabar o programa. Pronto. Então a primeira coisa é a seguinte, que é importante. Faça aquilo que você gosta. A primeira coisa é isso. Porque se você gostar, você vai fazer bem feito. Então, conheça os 2 cursos, conheça as disciplinas que vão ter lá e vê aquela que você gosta mais. Porque você já pensou você passar a vida inteira fazendo uma coisa que você não gosta depois? Você não vai fazer bem feito. Então faz aquilo que você gosta mais. Tá bom? E aí você termina. Pronto. Bem, senhores, acredito que essa questão nós vamos poder estar conversando, discutindo, apresentando possibilidades e oportunidades para vocês. O mercado precisa, sim, de profissionais especializados nessa área. E teremos aqui vários especialistas comentando esses assuntos durante a nossa programação. Semana que vem nós receberemos o deputado Orlando Morando para falar sobre o Rodoanel. E eu espero que o nosso programa de hoje tenha agradado. Espero por vocês na próxima semana. E como diz a nossa vinheta, comércio exterior é a minha área, comércio exterior é a minha praia, comércio exterior é a minha vida. Vejo vocês na próxima sexta e muito obrigada. Até lá!